Olá, pessoal, e aí, como é que vocês estão? Então, vamos dar início a mais uma aula do nosso módulo. E na aula de hoje, a gente vai tratar sobre o exame físico do abdômen. Aqui, eu diria que é a aula mais importante de todo o módulo, porque o exame físico geral do abdômen é aquele basicão, que quem tem o primeiro contato com a semiologia gastrointestinal tem que saber, e quem tem o contato novamente já com a parte patológica, aí que tem que saber mesmo. Então, vamos dar início e eu gostaria que vocês se dedicassem ao máximo, que prestassem bastante atenção para conseguir absorver o máximo de cada informaçãozinha que eu vou passar para vocês, porque tudo aqui vai ser bastante importante. Então, bora lá? Bom, o primeiro passo para a gente começar a falar sobre o exame físico do abdômen é saber quais são os cuidados necessários para a realização desse exame. Porque todo exame físico, você precisa fazer um checklist antes de começar o exame. Saber tanto a questão da iluminação, quanto a questão de higienização das mãos e mais alguns cuidados específicos para cada exame. Então, nessa primeira etapa, a gente vai falar disso. Bom, e quais seriam esses cuidados? A primeira coisa seria avaliar a posição do paciente. Neste exame aqui, a posição do paciente vai ter que ser em decúbito dorsal, ou seja, ele vai estar na maca deitado em decúbito dorsal. Os braços dele, os membros superiores vão estar ao lado do corpo. Ele não pode estar com o braço para cima, atrás da cabeça, nem nada, porque quando você faz isso, você aplica uma tensão na musculatura abdominal. E a intenção aqui é que a musculatura do abdômen esteja totalmente relaxada. Então, nada de braço para cima, braço atrás da cabeça, braço levantado. Os braços têm que ficar esticados ao lado do corpo e os membros inferiores também têm que estar em extensão. Além disso, nós precisamos ter exposição do local a ser realizado o exame. Então, a gente precisa de exposição total do abdômen, até lá embaixo, as fossas ilíacas inferiores têm que estar expostas, mas com a exceção de que a região genital tem que estar coberta. A gente precisa zelar pela privacidade do nosso paciente. A bexiga do paciente tem que estar vazia, porque se a bexiga estiver cheia, a gente não vai conseguir fazer uma palpação, não vai conseguir fazer uma percussão adequada, porque o paciente vai se incomodar, e além disso também pode dar falsos indícios de possíveis etiologias no nosso paciente. Então, a gente quer que o nosso exame ele seja o mais puro possível. Outro ponto importante, e isso para qualquer exame, você precisa higienizar e aquecer suas mãos antes da realização do exame. Vai lá, higieniza suas mãos, e se você tiver em uma prova, em um osso, por exemplo, você fala para considerar suas mãos higienizadas, e antes de realizar, você faz isso aqui, ó, você esquenta suas mãos, não vai tocar no paciente com as mãos geladas, isso causa desconforto. Outro ponto importante, o ambiente precisa estar com iluminação adequada, então você precisa falar isso, que o ambiente está com iluminação adequada. E outro ponto, examinador sempre à direita do paciente. Então, se o paciente está sentado, você pede para ele deitar em decúbito dorsal com a cabeça para o lado, de que forma você fique à direita dele. E, por último, mas não menos importante, você examina as áreas de dor do paciente por último. Então, se o paciente está se queixando de uma dor na fossa ilíaca direita, você não vai começar a palpação pela fossa ilíaca direita. Você vai começar a palpação lá pelo flanco esquerdo, lá pelo seu hipocôndrio esquerdo, mas você deixa para palpar a fossa ilíaca direita por último. Porque se você começar fazendo uma palpação, uma percussão pela área que o paciente está sentindo dor, ele vai ficar não vai aderir ao exame. Ele vai sentir dor e aí ele vai ficar com medo, ele vai ficar retraindo o abdômen. Então, o exame vai ficar mais difícil de ser realizado. Feito esse checklist, aí sim você pode partir para a realização do exame do abdômen propriamente dito. E qual seria o primeiro passo do exame do abdômen? Inspeção estática. Então, a gente começaria aqui com a inspeção estática, você vai olhar para o seu paciente, como eu disse, a área semi-examinada tem que estar descoberta. Então, você vai olhar para o seu paciente, vai perceber. Primeiro passo, simetria. O seu paciente, ele tem uma simetria bilateral, o lado direito dele está simétrico com o lado esquerdo. Claro que não vai ser uma simetria 100%, que ninguém é simétrico 100%, mas você precisa ter uma noção se está de acordo ou não. Pera, tem uma massa aqui, o lado direito do meu paciente está bem mais alto que o lado esquerdo. Não, aqui tem uma depressão nessa região. É isso que você precisa analisar. Analisado isso, você vai olhar
para o aspecto da pele do seu paciente. Você vai ver se essa pele tem lesões, se tem presença de fístulas, se essa pele está com o aspecto de hidratação correto, se a coloração está correta, ou então, se ele está ectérico, ou se ele está cianótico, você vai olhar tudo isso. Vai ver se tem presença de equimoses, de... vai ver se tem presença de estrias. Você vai olhar o aspecto da pele do seu paciente. E tudo que você vê que está ali, você tem que anotar. Não, se ele tiver uma equimose, fala, não, ele tem uma equimose na região tal. Não, ele tem presença de estrias nos flancos. Tudo isso você vai ter que analisar. Feito isso, você vai ver se ele tem presença de circulação colateral. Se ele tiver presença de circulação colateral, você vai falar qual o tipo de circulação. É uma circulação do tipo porta? É uma circulação do tipo cabo inferior, superior? E fique tranquilo, se você não souber diferenciar o tipo de circulação colateral, já já, no próximo slide, a gente vai falar sobre os tipos de circulação e vocês podem ficar tranquilos que vocês vão aprender isso aqui. Outro ponto, abalações ou retrações. Vocês vão prestar atenção se esse paciente ele tem áreas de abalamento no abdômen dele, se ele tem áreas de retrações. Vai ver a cicatriz umbilical dele. A cicatriz umbilical dele tá bonitinha, tá corretinha, ou tem uma hernia nessa cicatriz umbilical? Você vai analisar tudo. E uma das coisas mais importantes, você vai ver o tipo de abdômen do seu paciente. Não, é um abdômen atípico, é um abdômen comum. Não, é um abdômen globoso, é um abdômen escavado, pendular, ventral, gravídico. Tudo isso você vai analisar. Agora vamos esclarecer alguns pontos em relação ao tipo de abdômen, em relação à presença de circulação colateral. E por quê? Porque às vezes a gente pode acabar se confundindo e isso são coisas básicas que a gente precisa ter em mente. Então, primeiramente aqui, em relação aos tipos de abdômen. O que que eu posso perceber? Vou ter o abdômen ali, eu não coloquei aqui, mas a gente tem um abdômen atípico, que é considerado o abdômen comum, o abdômen do considerado padrão, digamos assim. E aí a gente tem os outros tipos de abdômen. A gente tem esse primeiro aqui, que é chamado abdômen avental. Por que que ele é chamado assim? Geralmente, esse abdômen ele é comum de pessoas que fizeram cirurgia de redução de estômago ou que tiveram um processo de emagrecimento. Então, é aquele abdômen que você vê que tem um tecido lipídico ali na região da barriga e que esse tecido lipídico ele já fica mais caído. Então, quando eu tenho esse caimento, como você pode perceber aqui, ó, você vê que ele não fica em pezinho, que ele cai aqui por cima da fossa ilíaca dela. Então, aqui você pode dizer que tem um tipo de abdômen em avental. Agora, quando a gente não tem esse caimento do tecido lipídico, quando ele se mantém ali mais em cima, desse formato aqui, a gente pode dizer que tem um abdômen globoso. E aí, quando a gente tem um tipo de abdômen globoso, você especifica se é um abdômen globoso às custas de tecido lipídico, ou se então se é um abdômen globoso acístico, por exemplo. Que algumas literaturas, eles dividem abdômen globoso, aí abdômen acístico, abdômen batráqueo, que é esse último que eu coloquei aqui. E outras não, outras elas preferem colocar, não, abdômen globoso às custas de tecido lipídico, ou abdômen globoso às custas de líquido acístico. Então, isso é algo importante de ficar esclarecido. Um outro ponto, nós temos aqui o abdômen escavado. O abdômen escavado é quando as pessoas aqui, elas já estão em um estágio de baixo peso, então elas estão abaixo do peso recomendado, e aí aqui é muito comum em pacientes que já estão caquéticos, que já estão em um estágio, principalmente de neoplásicos, e aí essa neoplasia já está consumindo o paciente, tanto tendo um consumo lipídico quanto de massa muscular, então é comum nesses pacientes. E por último, temos aqui o abdômen batráqueo. O abdômen batráqueo, como você pode ver, diferente do abdômen globoso, ele é um abdômen que você vê que é maior, e aí você vê que a cicatriz umbilical do paciente, ela já fica com essa elevação. Você vê que é um abdômen que fica com a pele com um aspecto mais esticado, que tem a presença de estrias. Então, é um abdômen que você vê que provavelmente é a custa do líquido acístico. E aí você vai lá, vai fazer uma percussão e vai verificar se realmente tem tecido de líquido acístico aqui nesse abdômen. Mas, quando a gente se fala de abdômen batráqueo, também pode ser chamado de abdômen acístico, é um outro tipo de abdômen. Agora aqui, em relação aos tipos de cicatriz. As cicatrizes,
Alguns professores não levam tanto isso em consideração, mas outros acabam dando uma importância maior. Então, vamos passar por essa parte aqui. Um dos tipos que vocês mais vão ver, eu vou falar aqui para vocês, eu trouxe 9, mas eu vou falar para vocês quais são os tipos que são mais pedidos, assim, no nosso dia a dia ou em provas. Um deles seria a cicatriz de Kocher. A cicatriz de Kocher, ela fica aqui no nosso rebordo costal direito. Essa cicatriz aqui é a número 1. E ela é chamada assim pela pessoa que deu o nome a ela, que pegou o nome. E ela geralmente é uma cirurgia que é feita para retirada de vesícula biliar. Então, quando tem um cálculo ali na vesícula, a gente faz esse acesso aqui pelo rebordo costal direito e aí acaba tendo a cicatriz de Kocher. A cicatriz mediana, ela é essa daqui, que fica na linha mediana. Então, ela vem aqui, ela não passa por cima da cicatriz umbilical, ela passa ao lado. Tem também a número 3, que seria a cicatriz de McBurney, é essa daqui. Essa aqui é a cicatriz de McBurney, por quê? Porque ela fica no ponto de McBurney. E eu já falei isso aqui com vocês, como que faz a delimitação do ponto de McBurney, mas vou falar novamente. Aqui, a gente vai ter a crista ilíaca. Tem a crista ilíaca antero-superior aqui. Então, o que vai acontecer? Vou até pegar outra caneta de outra cor aqui para ficar um pouco melhor. A gente tem a crista ilíaca aqui nessa região. E aqui a gente tem a cicatriz umbilical. Aí a gente vai pegar e vai traçar uma linha da crista ilíaca antero-superior até a cicatriz umbilical. Após fazer traçar essa linha, você vai dividir em 3 partes. Então, tem uma, 2 e terceira parte. Então, tá aqui. Nós temos 3 divisões. Considerando a cicatriz umbilical como considerando isso aqui, o primeiro terço, segundo e o terceiro terço, na divisão do segundo para o terceiro terço, a gente teria o ponto de McBurney. E a cirurgia, a cicatriz que fica no ponto de McBurney, se chama cicatriz de McBurney. Então, lembrando, onde fica o ponto de McBurney? Aí você vai falar, ao traçar uma linha da cicatriz umbilical até a crista ilíaca antero-superior, e na divisão, o ponto de McBurney se encontra na divisão do segundo para o terceiro terço dessa linha. Perfeito. Agora vamos aqui para outras cicatrizes. Outras cicatrizes que a gente teria seria a de número 4, seria a cicatriz de Battle, ou cicatriz de Battle, não sei exatamente como se faz a pronúncia dessa cicatriz, mas seria nessa região aqui. Ela é uma cicatriz que ela fica ali entre, mais ou menos, a cicatriz mediana e a cicatriz de McBurney, então ela fica nessa região aqui. Próxima que a cicatriz é a cicatriz de Lenz. A cicatriz de Lenz, ela fica bem próxima ao ponto ali de McBurney também, só que ela vai ser uma cicatriz na horizontal, então aqui nessa região. A gente tem a cicatriz paramediana, para o quê? Para ao lado da linha mediana. Então, a gente tem aqui a cicatriz paramediana. Algumas vezes vocês podem ver a cicatriz paramediana aqui nessa região, ou aqui nessa outra região, ou aqui. Tudo vocês podem acabar vendo, mas o ponto mais comum seria nessa localização aqui de número 6. Além disso, tem a cicatriz transversa, que seria essa de número 7 aqui. Temos a cicatriz, essa daqui, a de número 8, vocês vão ver pouquíssimo falar dessa, que é a cicatriz de Rentfort. Ela não é muito comum de vocês se ver no dia a dia, mas eu acabei colocando aqui para vocês, que é a de número 8, cicatriz de Rentfort. E por último, nós temos a cicatriz de número 9, que é a cicatriz de Pfennig-Steel. A cicatriz de Pfennig-Steel, ela geralmente é utilizada para esterectomia, e aí a gente teria aqui. Então, se vocês me perguntar, Carol, quais são as cicatrizes mais importantes? São muitas cicatrizes, eu não sou muito boa de gravar as coisas assim de cabeça, e eu queria que você me dissesse quais seriam as cicatrizes que não posso esquecer delas. Então, eu diria para vocês que seria, primeiro, a cicatriz de Kocher, que é essa primeira aqui, no rebordo costal direito, para a retirada de vesícula biliar. A outra seria a cicatriz de número 3, que seria a cicatriz de McBurney. E eu diria também que seria a de número 9, que é a de Pfennig-Steel,
costuma ser a de histerectomia. Ah, eu não falei. A do ponto de McBurney é para quê? Apendicectomia. E, por último, diria que, muito simples também, que essa aqui, a mediana. A mediana, geralmente, ela é feita por conta de trauma ali, para fazer uma laparotomia exploratória. Então, se quiser gravar, não, Carol, não consigo gravar tudo, gravem essas 4. Agora, que partindo aqui, continuando. Vamos falar agora do tipo de circulação colateral. O que seria uma circulação colateral? Por que que elas surgem? Em alguns momentos, em relação, por consequência de algumas etiologias, o corpo humano ele precisa se adaptar. Então, algumas vezes, digamos que eu tenha uma patologia que está causando um bloqueio ali da minha veia cava superior. E aí, não estou conseguindo ter essa passagem sanguínea por ali. O meu corpo ele não vai deixar de passar o sangue. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai atrás de outras artérias, de outros caminhos, para conseguir fazer essa passagem do sangue. E é aí, a partir daí, que eu tenho a circulação colateral. E por que que ela recebe esse nome? Porque justamente são vias colaterais, ela não é a via principal. E aí, as vias colaterais, geralmente elas teriam o quê? Um calibre menor. E, inicialmente, elas têm um calibre menor. Mas aí, com o passar do tempo, com a pressão sanguínea passando ali mais do que estava acostumado, elas vão aumentando o seu diâmetro. E aí elas vão ficando mais evidentes. E quando isso ocorre, a gente tem a circulação colateral. E aqui a gente pode dividir ela em 3 tipos. Nós poderíamos ter uma circulação colateral do tipo cava superior, do tipo cava inferior e do tipo porta. A cava superior é a mais fácil de você perceber, porque você vai ver aqui ramos bem evidentes nessa parte aqui superior. E aí ela vai vir descendo. O sentido dele seria justamente esse daqui. E aí você vai ver que na região do pescoço do seu paciente esses ramos bem evidentes. Agora, quando a gente fala da cava inferior, então vai ser na parte inferior. E aí o sangue ele estaria subindo aqui e vindo, e você vê claramente esses ramos aqui na barriga do paciente. E aí, como você poderia diferenciar uma cava inferior de uma tipo porta? Porque é o seguinte, a cava inferior, se você perceber, ela é mais vertical, digamos assim, ó. Ela vem mais nesse sentido. Já a porta, ela também é chamada de cabeça de medusa. Por quê? Você vai pegar como referência a cicatriz umbilical, que estaria nessa região, e aí é como se esses ramos saíssem da cicatriz umbilical. Então, eles vêm assim. E aí, algumas pessoas chamam de cabeça de medusa, porque é como fosse se olhassem para a cabeça da medusa e vissem as cobras ali saindo da cabeça. E aí seria essa a concepção. Eu coloquei algumas fotos aqui, reais, para vocês conseguirem ver um pouco melhor. Primeiramente, a cava superior, que é nessa região aqui superior, aqui do pescoço do paciente. Então, você vê aqui os ramos nessa parte. Creio que não dá para confundir ela com outras. A gente tem a cava inferior, como eu falei, a cava inferior são mais ramos verticais. Então, quando você vê esses ramos aqui mais pela lateral da barriga do paciente, descendo aqui pela perna, eles não se concentram muito no meio. E aí, quando se concentra, ela é mais verticalzinha. E aí, a gente tem a do tipo porta, também chamada de cabeça de medusa. Como eu falei, elas se concentram ao redor da cicatriz umbilical. Então, a gente teria aqui, ó, os ramos saindo quase que da cicatriz umbilical. E aí é por isso que é chamado de cabeça de medusa, porque lembra as cobras ali saindo da cabeça da medusa. E aí é basicamente isso, são os 3 tipos de circulação colateral que vocês devem levar aí para o dia a dia de vocês. Passando para o próximo passo aqui do nosso exame, vamos falar da inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, a gente vai ver 4 coisas principais. Primeira coisa, qual é o tipo de movimento respiratório? O movimento respiratório acaba sendo mais importante ali para o sistema respiratório. Mas como é algo bem simples, eu acabei colocando aqui para vocês terem um exame mais completo. O que que você vai analisar no movimento respiratório? O tipo. Algumas pessoas têm um movimento respiratório mais torácico costal, ou seja, quando elas respiram, levanta mais essa parte torácica, e outras pessoas, quando respiram, você vê mais a movimentação da barriga, mais a movimentação abdominal. E qual seria mais ou menos esses grupos de pessoas? As mulheres costumam ter essa respiração mais torácica, e os homens costumam mais ter essa respiração abdominal, e as crianças também. E por que que as mulheres não têm tanto essa respiração abdominal?
por conta da gravidez. Imagina que a mulher está grávida. E aí, se ela tivesse uma respiração abdominal, a respiração dela seria muito prejudicada. Então, acaba que as mulheres têm mais a respiração do tipo torácica ou costal. Aí, outra coisa que vocês precisam saber, movimentos peristálticos visíveis. Você precisa ver se o seu paciente ele tem movimentos peristálticos visíveis, porque quando tem, é muito sugestivo, porque você vê ali é chamado de ondas de Kussmaul. Você olha e vê o abdômen se movendo, vê as contrações, o peristaltismo ali. Geralmente, isso ocorre, você só consegue ver em pacientes que são muito magros e ali no primeiro estágio de uma obstrução intestinal, que é o movimento ali de luta do intestino para tentar resolver essa obstrução, de mecânica no caso. Então, é quando a gente tem essas chamadas ondas de Kussmaul. E além de você ver os movimentos peristálticos, ver aquela movimentação, você também vê a presença de um abdômen mais rígido. Próxima parte, você vai olhar e vai ver se o abdômen dessa pessoa possui pulsações. E você vai ver tanto na circulação normal, ali na parte, na parte da aorta, quanto se o paciente possuir circulação colateral. Se ele possui circulação colateral, você também vai focar um pouco nessa circulação e ver se ela possui alguma pulsação. E por último, para finalizar, você vai fazer uma pesquisa de hérnias. Por que que a gente fala de pesquisa? Porque algumas pessoas, elas possuem hérnias, você bate o olho, você já percebe essa hérnia da pessoa. E tem outras não, que as hérnias elas ficam meio que escondidas. E aí você vai lá, você faz a manobra de Valsalva para fazer a pesquisa dessa hérnia. E aí a manobra de Valsalva tem várias formas de fazer ela. Mas qual seria o objetivo final? O objetivo final da manobra é aumentar a pressão abdominal. Então, como eu falei, por que que ela é feita de várias formas? Porque muitas vezes a gente vai fazer, por exemplo, essa manobra em um paciente idoso. E o paciente idoso, ele não vai conseguir entender o que que você está pedindo para ele. E aí, porque qual é o tipo mais comum? É você pedir para o paciente soprar o dorso da mão sem deixar o ar escapar. Então, ele pega, ele bota a boca no dorso e faz. E ele não pode deixar esse ar escapar. Só que a maioria dos pacientes deixam o ar escapar e a pressão abdominal ela não sobe o suficiente. E aí a gente tem outras formas de fazer isso. Uma dessas formas é pedir para o paciente tossir. Só que quando a gente pede para o paciente tossir, é mais comum no exame ginecológico. Outras formas é fazer, o paciente está ali deitado no decúbito dorsal e você pega as pernas do paciente e eleva ela, faz uma elevação passiva das pernas do paciente. Isso vai aumentar a pressão abdominal. E é muito comum que você faça isso em pacientes idosos, para você conseguir verificar. Essa manobra, ela acaba recebendo o nome de manobra de Smith-Bates. E aí, seria meio que uma variação da manobra de Valsalva, mas acaba dando o mesmo, fazendo uma elevação da pressão abdominal. E aí, outra forma de fazer, de pedir, é você falar para o paciente fazer uma força como se fosse para fazer cocô. E aí eles vão conseguir entender melhor como que faz a manobra, do que simplesmente pedir para eles soprarem o dorso da mão. São várias formas que você acaba se adaptando para conseguir obter os resultados mais precisos possíveis no seu exame físico. E bom, agora a próxima etapa do nosso exame seria a ausculta abdominal. Vou fazer uma pausa aqui e volto já já no nosso próximo vídeo. Tome uma água, um café e vamos continuar que essa aula ela é importantíssima, pessoal. Até logo!